Saúde, amada igreja, com a parte do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Todos bem para a glória do Eterno? Que bênção que o Senhor nos deu hoje. Estamos reunidos glorificando aquele que é vivo, aquele que reina hoje e para todo sempre, aquele que é o único responsável de você estar de pé. Você sabia que o diabo fez de tudo para te destruir? Tudo ele fez hoje para te destruir. E às vezes você termina o dia, porque foi um dia difícil, você termina aquele dia murmurando. Mas por mais que aquele dia possa ter sido terrível, você está de pé. Satanás, ele não prevaleceu contra a tua vida. O Senhor em momento nenhum falou que seria fácil, em momento nenhum. Mas Ele falou que para todas essas coisas, as lutas, as dificuldades, nós seremos mais do que vitoriosos. A vida que está edificada sobre a rocha, a palavra do Senhor nos mostra, Mateus 7,24, todo aquele pois que escuta as minhas palavras e as praticam, assemelha-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, quem ouve a palavra e quem pratica é servo, sim ou não? Mas ele fala que mesmo sendo servo, praticando, soprará o vento, cairá a chuva, descerá os rios, combaterão aquela casa. Você vai ter luta, você vai ter aflição, você vai ser perseguido, mas por estar alicerçado na rocha, aleluia, você vai permanecer de pé para a glória do Eterno. Amém, queridos? Então a obra de Deus, amém, é para valente. Deus não conta com covarde, então fica firme, porque Deus não permite nada que você não suporte. Se está passando, é porque aguenta. Amém? Gênesis capítulo 28, verso 10. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Você que nos visita, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer tê-los aqui. E não é uma obra da carne ter você aqui hoje, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Acredite, você não vai sair da mesma maneira que entrou, porque somos bons, não, porque o Todo-Poderoso está presente nesse lugar. Aleluia, glórias a Jesus, bendito, exaltado seja o seu nome. E você que chegou agora, pode começar a ofertar a Ele, que não é a tua casa, teu carro, teu dinheiro, pode ofertar teu coração, a tua gratidão, começa a glorificar Deus, porque você está de pé, você tem entrado num lugar sério, que é onde visa a tua vida, o teu nome escrito no livro da vida, não o que você tem. 28, verso 10, de Gênesis, podemos ler? Nos diz assim a palavra do Senhor: partiu, pois, Jacó de Berseba e fosse a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra, e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, se assim você desejar. Amados irmãos, eu vou explicar a passagem de uma forma bem rápida, tá? As pessoas dizem, muitos pregadores, que o nome Jacó significa trapaceiro, mas o nome de Jacó está no hebraico, e a transliteração da palavra Jacó significa aquele que agarra, porque nasce Esaú, Jacó é gêmeos, tá? Jacó, ele é filho de Isaque, e nasce gêmeos, nasce Esaú primeiro, e Jacó nasce garrado ao calcanhar. Então quando ele nasceu garrado ao calcanhar, veio o nome Jacó, aquele que agarra, que o Senhor lá na frente muda o nome dele de Jacó para Israel, que originou-se, né, a nação de Israel, o nome do local Israel, mas também o povo de Israel, lembrando que a nação de Israel é uma coisa, o povo de Israel é outra. Por exemplo, quantos aqui moram em Israel? Ninguém, mas a Bíblia diz que uma vez que você se converte, você é a nação santa, a geração eleita, você é o Israel de Deus, amém? Temos estudos sobre isso. Então, amados irmãos, Jacó,
por nascer em segundo, ele vem Esaú primeiro. Aquele que nasce primeiro, segundo a Bíblia, é aquele que vai receber do pai a bênção da primogenitura, amém? E quem tem a bênção da primogenitura, ele vai herdar, ele vai ali governar no lugar de seu pai. E a palavra vai dizer que Jacó não rouba a primogenitura de seu irmão, mas ele compra. Ele comprou por um valor irrisório, mas comprou. E a palavra do Senhor fala em Mateus 5,37 o quê? Seja o teu falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, para Deus vale o que você trata. Por isso que ele fala que o que ligar na terra, será ligado no céu. Mas o que disser na terra será ligado no céu, o que tratar na terra será tratado no céu. Sabe por que isso? Porque tudo que nós falarmos e tratarmos aqui, nós vamos dar conta lá também. Amém? Nós vamos dar conta lá. Então um dia, Esaú ele chega com muita fome da rua, e Jacó acabara de preparar um guisado com lentilhas. E ele fala assim: dai-me do teu guisado. Fala: não, eu preparei o guisado para mim. Tipo assim, eu não sabia que você ia chegar agora, eu vou te dar meu guisado. Ele fala: me fala o preço que eu compro. Ele fala: eu quero a sua primogenitura. Ele: que te vale para mim a primogenitura, se eu morrer de fome? Trazendo para a pregação do Evangelho, a bênção da primogenitura, comparado aqui com a bênção da salvação, e as pessoas trocando esta bênção por algo insignificante, por uma noite, por um momento, por um instante, por uma vaga de emprego, por algo que é passageiro, por algo que a traça, a ferrugem consome, e que os ladrões minam e roubam, porque na hora da adversidade, na hora da angústia, na hora que o inimigo se levantar, na hora que precisar uma cura, não vai ser um amigo, colega, não vai ser o shopping, o cinema que você vai clamar, tu vai clamar a Cristo. E que crédito com Ele você vai ter? Que moral você vai ter para clamar? Se você o trocou, as pessoas elas ficam dizendo assim: ah, porque Judas traiu Jesus, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Amados irmãos, 30 moedas de prata ele comprou a Celdama. Ele comprou um campo gigantesco ao sul de Jerusalém, que até hoje é um grande cemitério. Ele comprou uma propriedade num lugar que na época era caríssimo. Mas porque foi Judas que comprou, na verdade não foi Judas, foi com o dinheiro que Judas traiu, eles pegaram e compraram um campo. O que acontece, amados irmãos? Eles, bom, porque se de um dinheiro de sangue, não vão fazer nada aqui. E aquele lugar virou um cemitério, virou um lugar de caveira. Mas se comprou uma grande terra, não justificando. Mas as pessoas se escandalizam com a traição de Judas. As pessoas traem Jesus por um WhatsApp. As pessoas traem Jesus num vídeo. As pessoas traem Jesus, amados irmãos, na internet. Traz Jesus com uma mentira. Traz Jesus por coisas bobas, não justificando. Jesus não tem preço. Ele é o maior tesouro que você tem. É inenarrável o valor de Cristo. O teu valor para Ele é tão grande que Ele te comprou com o sangue dEle. E é muito importante você entender que quando um escravo, ele estava preso, para você soltar um escravo, você tinha que pagar 30 moedas de prata. Quem sabia disso, diga amém. Se você estudar um pouquinho, você vai ver. Jesus, ele foi comprado por quanto? 30 moedas de prata. Jesus foi comprado como um escravo. Diga: Jesus foi comprado como escravo. Foi vendido como escravo. Comprado não, foi vendido. Diga bem alto: Jesus foi vendido como escravo. Mas quando um rei era preso, e você queria soltar aquele rei, você só podia soltar aquele rei com o sangue de outro rei. Então ele foi vendido como escravo, mas você ele te comprou como rei. Por isso que a palavra fala que nós somos um reino sacerdotal. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então olha como o Senhor te vê. Olha como o Senhor te vê. Olha o valor que você tem para Ele. Então quando eu olho para o valor que Deus me deu, qual é o valor que eu estou dando para Ele? Qual é o valor que Cristo tem na tua vida? Qual é o valor que eu tive para Ele? O valor que eu tive, que você teve, foi um valor superior à vida dele, porque ele entregou a vida dele, ele te viu superior à vida dele, o valor.
Em termos de valor, ele te viu valendo mais que ele. Então quando o inimigo ele ofereceu os pratos, se lembre disso. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Nós acabamos de louvar aqui. E a presença do Espírito Santo em mim e você é que nos faz ser valiosos. Valiosos. Ele nos comprou com preço de sangue. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, e fez de cada um de nós um reino sacerdotal. Amém, queridos? É para dar glória, não é? É para dar glória. A misericórdia, a graça que nos alcançou. Mas voltando aqui na Escritura, amados irmãos, ele vende a sua primogenitura. Como as pessoas têm vendido a sua salvação? Por nada. Por nada. E chega um momento em que ele toma a bênção no lugar de seu irmão. E quando seu irmão chega e viu que ele tomou a bênção no lugar, Esaú se enfurece contra Jacó, a ponto de querer matá-lo. E a mãe fala, vai embora porque o teu irmão vai te matar. E ele foge de seu irmão. Irmãos, não é qualquer situação. Eu estou explicando o texto, não é sobre isso que eu vou pregar. Mas eu preciso explicar. Olha a situação. Você está desesperado por causa da tua conta de luz. Você está desesperado por causa da tua conta d'água. Você está desesperado porque você foi mandado embora. Você foi mandado embora, tem 5 meses de auxílio ainda, mas você já está desesperado, a tua fé já está abalada. Você já está minado espiritualmente falando, porque você foi mandado embora. Como se você dependesse do emprego. Não, tu depende de Deus. E muitas das vezes a gente está confiando tanto no emprego, a gente está confiando tanto no salário, que Deus permite você ficar desempregado, só para o momento que você ficar desempregado e não deixar faltar nada, só para mostrar que é Ele que cuida de você. Aleluia. Que é Ele que cuida da tua vida. Quantos de nós aqui já não ficamos desempregados? E a impressão minha, você está vivo. Está vivo porque te sustentou. Ah, pastor, eu comi arroz e ovo, eu comi pão duro, o milagre é maior ainda, porque te sustentou com pão duro. Ele botou de A a Z num pão. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele te sustentou, você está de pé. Mas eu emagreci, perdi uns quilinhos, o pessoal está se matando na academia para perder peso, tu perdeu, glorifica. Gastou nada. Irmãos, preste atenção nos detalhes da palavra de Deus. Está desesperado, preocupado, sente uma dor de gases, aperta o peito e acha que vai morrer. Qualquer dor que dá no corpo, já pensa que está com câncer, que vai morrer, tem desespero. Entenda bem, é um homem fugindo de alguém que ia matá-lo. Assim como Caim matou Abel. Se naquele momento Esaú pegasse Jacó, ele ia matar Jacó, ele estava com sangue na boca. Ele ia matar, e Jacó corre de seu irmão, sendo que Jacó ele não era caçador. Esaú era caçador. Quem tinha mais preparo físico? Quem conhecia melhor a floresta? Esaú. Quem conhecia de pegadas? Esaú. Então era uma situação complicada, difícil. Dado um momento, a palavra vai dizer que Jacó se cansa. Correu e se cansou. Pergunta para mim, pastor. Mais alto, pastor. O que eu preciso fazer quando a minha luta me cansa de tal maneira de eu não aguentar mais? O que eu faço? Faz o que Jacó fez. O que Jacó fez? Ele descansou. Amém? Ele não só descansou, ele dormiu. Pastor, mas o senhor está contrariando a Bíblia, porque a parábola das 10 virgens diz que elas estão dormindo. Tem que ver um grito para elas acordarem. Não, o sono aqui é diferente. O sono de Jacó não foi um sono de desleixo. O sono dele, o cansaço dele, foi de cansaço, foi de fadiga. Não foi de desleixo espiritual, não. A palavra do Senhor diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia, e o mais Ele. Amém, querido? A palavra do Senhor fala, amados irmãos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele conhecia isso. Então quando vem a perseguição, que ele vê que não dá para fugir, que o irmão dele conhecia a mata, conhecia a floresta, ele pega uma pedra e se deita sobre uma pedra. Quem já deitou a cabeça sobre uma pedra?
O negócio é ruim, é doído. Se for pouca telha assim igual eu, machuca, não dá. Se você estiver numa floresta, se você estiver num lugar que tem um montinho de terra, tu vai fazer um monte de terra para apoiar a cabeça, tu vai pegar um monte de folha para apoiar a cabeça, mas tu não apoia numa pedra, porque apoiar numa pedra é desconfortável. Mas Jacó apoia a cabeça numa pedra e ele dorme. E quando ele dorme, ele tem um sonho. Esse sonho é o céu aberto, e é posto uma escada no céu até ele, e anjo sobe e desce nessa escada, e o Senhor fala: neste lugar que você está descansando, que tu está dormindo, este lugar te darei por nação, aleluia. Deus se revela para ele, e quando ele acorda, ele pega a mesma pedra que ele deitou, aleluia, e faz dessa pedra um altar, aleluia. Ele faz um altar, ele fez da pedra um altar, ele fez da pedra uma adoração. Mas ele adorou a pedra? Sim. Mas o que é a pedra? A palavra do Senhor vai dizer, amados, mas presta atenção. Lá em Daniel, no sonho da estátua de Nabucodonosor, ele vai falar dos impérios. E no final de todos os impérios constituídos, falando do tempo do fim, quando aqueles impérios estiverem dominando sobre o mundo, estiverem perseguindo os santos do Altíssimo, que somos nós, a palavra fala que lá do alto vai ser cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e aquela pedra virá, esmiuçará as estátuas nos pés, derrubará todos os impérios e estabelecerá o seu reino eterno. Uma pedra vai vir e desfará todos os reinos da terra, estabelecerá um reino, aleluia. Quem é essa pedra? Jesus. A palavra do Senhor fala lá em Coríntios, quando Paulo está repreendendo a igreja de Corinto, por ser uma igreja rebelde, ele fala: eu quero dizer uma coisa para vocês, que nossos pais comeram do maná no deserto, e beberam da água espiritual que brotava da pedra, que brotava da rocha, e a rocha era Jesus. A palavra fala que Davi, ele olha para o gigante e fala: tu vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele pega uma pedra, e a pedra atira na cabeça de Golias. Golias representa Satanás, a pedra representa Cristo, cabeça representa projeto. Era Jesus desfazendo as obras do diabo, amém, igreja? Então quando ele pega: pastor, não aguento mais as minhas lutas, o que eu faço? Descansa em Cristo. Ele deita sobre a pedra, ele põe a cabeça sobre a pedra. De novo, cabeça fala de projetos, cabeça fala da tua preocupação. Coloca a tua preocupação, coloca os teus projetos, coloca a tua vida em Cristo e descansa. Não é para ficar ansioso. Orou, colocou diante dele, descansa. Quando você ora e coloca a tua vida diante do Senhor e descansa, o céu se abre. Porque você descansa é porque você confiou. E quando você confia, você manifestou a fé. Isso mostra que você crê. E a palavra fala que tudo é possível que crê. No momento que ele descansa, aleluia, o céu se abre. E quando o céu se abre, é colocada uma escada que liga Jacó a Deus. A palavra do Senhor fala que só há um mediador entre Deus e os homens, aleluia. Só há um mediador entre Deus e os homens, quem? Jesus Cristo, homem, aleluia. Então Jesus Cristo, que é a pedra, agora se apresenta como a escada. Ele é aquele que liga você a Deus, e os anjos sobem e descem. A palavra fala em Hebreus que os anjos do Senhor são ministradores de Deus, que ministram ao nosso favor. Está difícil, está complicado, não procura A, B e C não, procura o Senhor, dobra o joelho, clama a Ele, chora aos pés dEle, coloca diante dEle a sua aflição, coloca diante dEle a sua luta, coloca diante dEle a sua vida e descansa. Quando você descansa, está manifestando a tua fé. Quando manifesta a tua fé, o céu se abre, Jesus leva a tua oração ao Pai através do Espírito, e os anjos ministram ao teu favor. Mas não é isso que eu quero pregar. O texto é rico, nós podemos levar isso muito longe, tem muito a se falar desse texto. Mas o que eu quero pregar é que Jesus, em muitas passagens, se apresenta como pedra, se apresenta como rocha. Tu vê que coisa linda. Pastor, como que eu encontro essa rocha? Como que eu encontro Jesus?
essa rocha firme, que aparece em Mateus 7,24, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-se ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Você só edifica a sua casa em Cristo, quando você ouve e pratica. Não adianta dar glória a Deus, aleluia, não adianta pular, charar, cantar e rodar, se você não pratica. A tua vida só é alicerçada em Cristo, quando você vive, quando você pratica, quando a palavra de Deus para ti é forma de vida. Evangelho é forma de vida. Evangelho não é cumprir um protocolo na igreja, hoje é meu dia e pronto, não. Evangelho é forma de vida, é viver, é praticar, é confessar Cristo com a boca, com a sua atitude, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, é viver Cristo. É isso que vai fazer você ser edificado nele. Ser edificado em Cristo é fazer parte de Cristo. Sim, é fazer parte de Cristo. Ele fala: toda vara em mim, que produz frutos. A palavra vai dizer lá em Romanos 11, que nós éramos zambujeiro brabo. Sabe o que o zambujeiro brabo só serve? Para atacar fogo. Zambujeiro brabo, rejeitado. Mas ele pega aquele zambujeiro brabo, ele corta, ele arranca do zambujeiro brabo. E a palavra fala que ele nos enxerta, aleluia, na videira verdadeira. E ele fala que no momento que nos enxerta, nós fazemos parte da raiz e da seiva, aleluia. Então nós prestávamos para ser queimado no fogo, está lá em Romanos 11, a coisa mais linda, um dos textos mais bonitos que tem na Bíblia. Tanto que quando ele vai falar da salvação, ele vai falar do projeto, ele vai falar de tudo que ele faz ali, de que nós fomos cortados, fomos rejeitados, mas ele pega, ele nos enxerta, a gente passa a fazer, né, a parte da raiz e da seiva. A raiz é Cristo, aleluia. Ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da ciência quanto da sabedoria, quão insondáveis são os teus caminhos, aleluia. De tão maravilhoso, de tão lindo que é o projeto de salvação. Nós não prestávamos para nada, a não ser para ser lançado no fogo, mas nós fomos enxertados em Cristo, fazendo parte dele. Pedro vai dizer que nós somos pequenas pedras. Ele quer dizer o quê? Somos pequenos cristos na terra. O que isso quer dizer? Que eu estou me colocando no lugar de Cristo? Não. Está dizendo que eu e você somos imagem de Cristo. As pessoas têm que nos ver e ver Cristo. Amém? Você lembra a Arca da Aliança? Tem uma mensagem chamada Arca Sou Eu, que a Arca da Aliança na Bíblia somos nós. A arca é feita de madeira. Lá em Ezequiel 15 fala que madeira inútil, assim como madeira inútil é um homem. Salmo 1 fala que nós somos como árvores plantadas. A palavra fala que somos como carvalho de justiça, fala como somos faias e murta, árvores. Madeira é símbolo do homem, mas quando faz a arca de madeira, aleluia, depois ela é revestida de ouro, porque ouro é poder de Deus. Vão olhar para você, mas tem que ver Jesus. Quando você fala no trabalho, lembra de Pedro? Tu és um deles, não sou, tu és um deles, não sou, tu és um deles, não sou. Tu és sim, porque a tua fala te condena. Tu fala como um deles. Eu tenho que falar, eu tenho que andar, eu tenho que viver, eu tenho que me vestir, eu tenho que me comportar como um cidadão do céu. É isso que me faz um cristão, não estar na igreja. E uma vez que eu sou um cristão, as bênçãos de Cristo, o milagre da Bíblia, o milagre descrito aqui de cura, libertação, salvação, restauração, poder e autoridade, vai se manifestar na minha e na sua vida. A partir do momento que ele nos reconhece como cidadãos do céu, como foi falado no EBD domingo, fala do cidadão do céu, são cidadãos do céu, mas que vivem na terra. Nós somos cidadãos do céu. Eu provo. Jesus ele fala: Pai, vos dei a minha palavra e o mundo os odiou, porque não sou do mundo, eles também não são. Jesus está falando por discípulos que estava vivo, que estava diante dele, ele estava orando, mas ele quando está orando: Pai, vos dei a minha palavra e o mundo os odiou, porque não sou deste mundo, eles também não são. Ele continua orando, e quando ele continua orando, ele fala: eu oro por esses que estão aqui. Ele está orando por Mateus, ele está orando por João, ele está orando por Pedro, e aqueles que o Senhor ainda vai me dar, ele orou por você. Lá atrás eu oro por esses e pelos aqueles que você vai me dar. Ele orou pela tua vida. E ele falou que aqueles não são do mundo, você também não é.
Eu sou da onde, pastor? 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Continua o texto. Isso não vem de vós, vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, dando a cada um de nós o ministério da reconciliação, para que possamos assim reconciliar uns com os outros. E ele vai dizer, porque nós somos embaixadores de Deus na terra. Se somos embaixadores, representamos uma pátria, e a pátria que nós representamos é a celestial. Por isso que era muito natural para Filipe estar dentro de casa, e o anjo chegar, aparecer e conversar com ele. Ô Filipe, tudo bem? Tudo bem, anjo. O que Deus quer que eu faça? Vá para Jerusalém, para o caminho que desce de Gaza. Lá em Atos, capítulo 8. Ah, tá bom, eu vou. Chegando lá, no caminho que desce para Gaza, ele vê o eunuco, mordomo da rainha de Candace, superintendente de todos os seus bens. E o Espírito Santo, agora já não é mais um anjo, é o Espírito Santo que aparece para Filipe. Filipe, chega mais perto do carro. E ele olha, vê que o homem está tentando ler a escritura, está tentando ler Isaías, entende tu o que lê? Como entender isso? Não há quem me explique. E ele sobe naquele carro, naquela escritura, começa a pregar para aquele homem, e aquele homem se converte, ali tem água, aquele homem é batizado. E quando Filipe acaba de batizar aquele homem, o Espírito Santo arrebata Filipe de uma cidade para outra. Então Filipe era carne e osso como eu e você, mas ele conversou com o anjo naturalmente, ele conversa com o Espírito Santo naturalmente, ele é arrebatado de uma cidade para outra, sendo carne e sangue, eu e você, como eu e você. O que mudou foi Deus, não foi a fé. Pelo que se prega nos púlpitos das organizações eclesiásticas chamadas igreja. A igreja não é para te ensinar a ser famoso, ela não é para te ensinar a ser grande, ela é para te ensinar a ser servo. Porque é quando você for servo é que tu vai ter intimidade com Deus. E a palavra do Senhor vai mostrar Jesus se manifestando como pedra. Como eu acho essa pedra, pastor? As pessoas só vão se frisar no texto ali, prestar atenção no texto, no momento em que Davi, ele gira a pedra, né, para poder acertar a cabeça do gigante. Mas você precisa ver o que foi feito antes. Porque Jesus se apresenta como a pedra. E a palavra, ela se apresenta como o quê? Água. Então a palavra fala que Davi, quando ele vai ao encontro de Golias, a palavra fala que Davi se ajoelha num ribeiro de... Ele se ajoelha num ribeiro de água. Significa que eu fui na palavra. E a palavra fala que ele pega quantas pedras? 5 na Bíblia é livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de agir com Jesus ou não. Ele pode ter pego 5 pedras. E nos filmes que você vê Davi e Golias, todos aqueles filmes ali querem distorcer a palavra de Deus. Porque você vê o filme Davi e Golias, ele gira uma pedra, vum, e erra. Ele gira outra pedra, vum, e erra. Ele gira a terceira, erra. Ele gira a quarta, erra. Quando ele pega a quinta, ele olha para a quinta pedra, tipo assim, Senhor, e bota a quinta pedra e vai lá e acerta. Não, a Bíblia fala que foi na primeira. Porque os 5 ali só quis mostrar que você tem livre-arbítrio. Quem derrubou Golias não foi Davi, foi a pedra. E Davi nunca tomou esse mérito para ele, porque ele já disse de quem era a vitória antes dela acontecer. Irmão, só declara a vitória antes de acontecer quem conhece Deus. Só declara a vitória antes de acontecer quem tem fé, irmãos. E ele não falou, se eu te derrubar, vai ser em nome do Senhor, não. Ele falou, tu vem contra mim com espada, com lança, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Ele declarou a vitória dele, porque ele sabia que maior é o que estava com ele. O dia que você souber quem está na tua vida, quem é o teu Deus, vai acabar o teu medo. O dia que você entender quem é o teu Deus, aleluia, você não recua mais, você avança. Então entenda quem é o teu Deus, para de dar ênfase para o problema, e começa a glorificar o Deus, aleluia, que te comprou com sangue. Eu amo quando Paulo fala, pelo Espírito Santo de Deus, ele fala, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Ele está dizendo assim, ó, Deus foi ao extremo, de entregar o filho dele por você, como que ele não vai te curar? Como que ele não vai jogar esse demônio por terra? Como que ele não vai jogar essa enfermidade por terra? Se o extremo ele fez, qual foi o extremo? Ele deu o filho dele por você, como não te dará juntamente com ele todas as coisas? Mas que coisa linda, a pedra foi lá, olha, desfez as obras do diabo. Uma vez que o diabo caiu por terra, Davi triunfou sobre aquela batalha. Jesus aparece desfazendo os reinos, a pedra. Ele aparece para Jacó, a pedra. Ele aparece em Mateus 7,24, que edificou a casa sobre a rocha. Ele aparece em Coríntios,
Nossos pais beberam da água que brotava da rocha, e a rocha era Cristo. Irmãos, imagina, você que está passando um sufoco, está preocupado com o dia de amanhã, imagina você estar cruzando um deserto, foi por 40 anos, irmãos, ali olha, o sol quente, eles andavam, dava sede, quando olhava para trás, o que estava atrás deles? Uma pedra brotando água. Aí andava mais 10 quilômetros, dava sede, olhava para trás, a pedra estava lá. Foram 40 anos, irmão Júnior, 40 anos no deserto, igreja, e aonde eles olhavam, a pedra estava lá. O Senhor está dizendo que não importa o deserto que você passe, Ele sempre vai estar ali para te trazer um refrigério, sempre, porque a água no deserto é refrigério, não importa o tempo, não importa a luta, não importa o tamanho do deserto, o que importa é que Jesus está sempre trazendo um refrigério. E quando chega lá em 1 Pedro 2, abre por favor. Quem está começando a manusear a Bíblia agora, você pode abrir lá no final em Apocalipse e voltar. Apocalipse, Judas, terceira, João, segunda, primeira, depois 2 Pedro, 1 Pedro. Primeira Pedro 2. Quem é a rocha? A igreja está aí? Quem é a rocha? Amém? Você está aqui para aprender a palavra, amém, querido? Aqui as palavras não são de emoção, igual se vê aí fora, aqui é de aprendizado. A palavra de emoção, ela não te leva a lugar nenhum, a emoção acaba ali e acabou. A palavra de aprendizado, tu coloca em prática e vê os feitos de Deus na tua vida, amém? Podemos? 1 Pedro 2 diz assim: deixando, pois, toda a malícia, todo engano e fingimento, invejas, todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vedes crescendo. Esse leite aqui, irmão, está falando de uma coisa espiritual. Como criança, tu vai buscar um leite, esse leite é a palavra, é a unção de Deus, se alimentar do Senhor, e que já provaste que o Senhor é benigno. Olha o versículo 4, chegando-vos para ele a pedra viva. Falou de novo, pedra. Chegando-vos para ele a... Então ele está mandando você chegar para a pedra. Você tem que se achegar para a pedra. Mas quem é a pedra? Pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Reprovada pelos homens. Olha para cá um instantinho. Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, não tinha formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que desejássemos. Desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dor, experimentado nos trabalhos, onde como que os homens escondiam o rosto, não fizemos dele caso algum. Quem é Isaías 53? Quem é que está ali? Quem é? Jesus. Ele foi desprezado. Então quem foi desprezado foi quem? Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, veio para os seus, mas os seus não o receberam, amém? Quem foi desprezado? Jesus. Então essa pedra aqui também foi desprezada. Quem é essa pedra? Reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então essa pedra aqui do versículo 4 é quem? Jesus, amém? Diga, a pedra do versículo 4 é Jesus. Não, fala mais alto. Bota o versículo 5 aqui, por favor. Eu vou ler junto com vocês. Vamos ler, 1, 2, 3 e...
Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Aleluia! Cristo é a pedra, mas quando você é lavado e remido, você também se torna pedra viva. Aleluia! Ora, mantui, cala, subcama, lurianda, nebenaias, você é pedra viva. Você é como Ele. Aleluia. Porque você está na terra, mas já virou um cidadão celestial. Você se tornou uma pedra viva. Não é para virar famoso. Não é para gravar CD, fazer shows. Não, você se tornou uma pedra viva para quê? Vamos ler. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. Você é uma casa espiritual. Eu vou lembrar vocês. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Cresceu. Eu venho falar do valor que você tem. Diga a Ele. Ele está em você. Quem? Até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isto levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Você tem um valor. Só até aí. Você é casa para quem morar? Para quem morar? O Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus podia morar em tantos lugares. Sim ou não? Ele escolheu você como morada. Você entende a grandeza? Por que o diabo batalha para você pregar? Para você pregar não, para você cair. Por que o diabo batalha para você cair? Porque o diabo ele não suporta o fato de você ser morada de Deus. Porque quando você peca, quando você erra, diz a palavra, não eu, que o Espírito do Senhor se retira de você, e uma vez que o Espírito se retira de você, diz a Bíblia, que um espírito mau toma conta. Então o diabo não quer que habite em você o Espírito Santo de Deus. O diabo não quer que você seja uma pedra viva, quer que você seja uma vida morta, sem frutos, sem alegria, sem paz. Então o Senhor ele vem aqui, ele pega um zambujeiro, que só presta para ser queimado e para ser pisado. Ele corta aquele zambujeiro, ele enxerta nele, aleluia, e quando enxerta nele, aquilo começa a ter vida, fazendo parte da raiz e da seiva. E quando olha para aquela figueira, aleluia, você já não vê mais aquela videira verdadeira, você já não vê mais, aleluia, o galho de zambujeiro, porque ele já se transformou em videira verdadeira, ele já faz parte da raiz e da seiva, ou seja, você é um comigo. Quando o Espírito Santo habita em nós, passamos a ser um com Ele. O Senhor Jesus dá promessa lá atrás de restaurar as casas, Ele fala assim, ó, eu serei, aleluia, eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo, eu habitarei em vós, e vocês em mim. Cristo foi semeado em nós, e é isso que está faltando na terra. O que está faltando na terra? Os pequenos cristos.
O que está faltando na terra? As pedras vivas. Porque o dia que nós entendemos que somos pedras vivas, o dia que nós entendemos que somos morada do Altíssimo, que o Espírito Santo não escolheu um cachorro, um gato, ele não escolheu uma casa, uma caixa de som, um carro, mas ele não escolheu uma árvore, mas ele escolheu eu e você para habitar. E a gente permitir que o nosso eu seja jogado de lado, e apareça o Espírito, nós vamos começar a andar pela rua, e as pessoas vão dizer assim: ninguém fala como eles. Aleluia. A gente vai começar a andar na rua, e vai ser igual aos homens, os inimigos de Daniel, que queriam arrumar alguma armadilha para prender Daniel, e fala: não tem nada para acusá-lo, não tem nada para apontá-lo, porque nele habita um Espírito excelente. Aleluia. Entenda bem, os inimigos falando: não tem como derrubar ele. Imagina Satanás olhando para você, mulher, olhando para você, homem, jovem, e dizendo: eu não posso derrubar ele, porque ele e ela habitam um Espírito excelente. Irmão, se tirar o meu espírito, eu caio morto. Se tirar o teu espírito, você cai morto. Se Deus, ele aparecer aqui em forma corpórea, a terra não suporta a glória dele, ela derrete. Então a maneira de Deus habitar no nosso meio, foi deslocando o Espírito dele, ele é o único presente, não é o Espírito Santo, não é o Espírito de querubim, de serafim, a palavra fala que é o Espírito de Deus. Acho que você não entendeu, repita: Espírito de Deus. Ele tirando o Espírito dele, ele continua sendo Deus, porque ele é poderoso, ele continua com todos os seus atributos, e ele vem em Espírito, o próprio, e habita em você. Por isso que diz três: o Pai, o Filho e o Espírito, que se fazem três. Então enquanto ele está lá, no trono de graça, o Espírito dele está aqui para habitar em você. Tem noção? Entenda. Tem noção o que vai acontecer na tua vida se você entender isso? Se você receber isso? Se você viver isso? Hein, irmãos? Quem é que não quer que entre dentro da sua casa o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, o domínio próprio? Quem é que não quer? Pois quando você pisar na casa de alguém, pisará tudo isso com você, porque as características do Espírito são de Deus. Porque a palavra fala que o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Ele vai entrar com você. Imagina dentro daquela casa, entrando os dons do Espírito, hein? O dom da palavra, discernimento de espírito, o dom de ciência, visão, revelação e sonho, dom de cura, amém, queridos? Dom de operação de maravilhas entrando contigo, porque os dons é o Espírito. Estava com Filipe, quando o Espírito falou para Filipe: Filipe, chega mais perto do carro. Sabe por que Filipe ouviu tanto o Espírito Santo? Porque estava dentro dele, estava dentro dele. E é aí que o Espírito tem que estar dentro de você. Mas o diabo não quer que o Espírito habite em você, porque onde habita o pecado, o Espírito sai. Entendeu porque você não pode pecar? Entendeu porque o diabo o tempo todo quer fazer você pecar? Porque se você não pecar, você vai ser um instrumento poderoso na mão de Deus. Eu vou repetir: poderoso na mão de Deus. Deixa eu dar uma palhinha do Espírito Santo para você, que acho que você não está entendendo. Elias faz fogo e descer do céu. Elias ora para que não chova. Depois ele ora 3 anos e meio e chove depois. Opera prodígios e maravilhas. Quando ele está para deixar a terra, ele chega para Eliseu e fala: tu me serviu aqui com desvelo, né? Tu me serviu aqui com lealdade, andou tanto tempo comigo, eu quero te recompensar de alguma maneira, pede-me o que você quiser. Se ele pedisse uma casa para Elias, Elias daria. Se ele pedisse uma carruagem para Elias, Elias daria. Se ele pedisse uma quantidade de prata, de ouro, Elias daria. Ele falou: me pede o que você quiser.
que é o que estão mostrando hoje. Tu quer que Deus faça o quê? Eu quero que Deus me dê um carro novo, eu quero que Deus me dê uma casa nova, eu quero que Deus me dê um emprego novo, mas quem é espiritual sabe pedir, irmão. Quem é espiritual não pede migalha não, tudo que é da terra é migalha. Ele olha para Elias e fala, qualquer coisa, Elias, qualquer coisa, pode pedir. Eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. Eu quero a porção dobrada do Espírito, aleluia, que está em você. Elias nunca fez fogo descer do céu, quem fez foi o Espírito que estava nele. Elias nunca cerrou o céu, quem cerrou o céu foi o Espírito que estava nele. Aí vem Eliseu quando ele pega ali, aleluia, Eliseu quando ele vem e recebe aquela unção, que ele pega aquela capa, a capa de Elias, ele olha para o Jordão, ele já começa tipo assim, eu vou começar logo no mais difícil, ele olha para o Jordão, ele olha para um lado, olha para o outro, ele foi embora, eu pedi a porção do Espírito, ele falou que se tivesse com ele, quando ele subisse, eu tinha esse Espírito, eu olho para o Jordão, ele pega a capa e fala, cadê o Deus de Elias? Pum, o Jordão se abre, daqui a pouco eles pegam uma ferramenta que naquela época era caríssima, não tinha serra, a ferramenta mais cara na época era o machado. Isaías 44, você vai ver como é que é feito o machado, como o homem se lança sobre as brasas para esquentar o ferro, para bater, era uma ferramenta caríssima, e eles tinham que construir algumas tendas, cortar algumas árvores, então os servos dele pegam o machado emprestado, e quando vai cortar a lenha lá, o machado voa, cai dentro d'água, o ferro do machado. Elias, Eliseu, e agora o ferro do machado caiu lá, como é que a gente vai fazer uma ferramenta cara, bota um troço caro, é isso na época. Eliseu, calma, caiu aonde? Caiu ali, ó. Ele ora, a palavra fala que o ferro do machado flutua. Mas ele pediu certo, ele pediu bem, eu quero a porção do Espírito que está em você, e o Espírito que estava em Elias, era o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito, quer mais? Quem quer mais, diga amém. Romanos 8:11, se o Espírito, presta atenção, se o Espírito, daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, habita em vós, esse Espírito que dos mortos ressuscitou a Cristo, vivificará os vossos corpos mortais. Tem doença aí? Tem? Ele está falando, olha, o Espírito Santo de Deus ressuscitou a Cristo. Se esse Espírito Santo que ressuscitou a Cristo habitar em você, ele vai vivificar o teu corpo mortal, ele vai vivificar o teu sangue, ele vai vivificar a tua artéria, ele vai vivificar os teus órgãos, ele vai vivificar os teus tecidos, ele vai vivificar o teu corpo mortal. Vivificar é tirar o que está te matando, aleluia. Olha quantas coisas você ganha tendo o Espírito Santo na tua vida. Tem mais, você tendo o Espírito Santo na tua vida, aleluia, você entende a palavra, e quando você, entenda bem, você entendendo a palavra ou não, tu é lâmpada, tá? Tu entendendo a palavra ou não, a Bíblia te vê como lâmpada, tanto que a igreja nércia, de Mateus 25, como a igreja prudente, todas tinham a lâmpada, mas você pode ter uma lâmpada bonita, como essa aqui, olha, ela queimou o filamento, ela serve para quê? Nada. O teu carro pode ser um carro lindo, com farol desse tamanho, de noite, aquele farol queimou, num lugar escuro, aquilo não é nada. Uma lâmpada acesa pode te livrar do perigo, uma lâmpada apagada pode te matar e te levar ao perigo, sim ou não? Então ele vai falar, amados irmãos, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. A palavra é a lâmpada. Mas o que mantém a lâmpada acesa? É o óleo. Unja a minha cabeça com óleo, o meu cálice ele transborda. O óleo simboliza o quê? O Espírito. Então quando você tem a unção, você tem o óleo. Quando você tem um Espírito, você tem um óleo. A tua lâmpada, ela está acesa. O que é uma lâmpada acesa? É uma lâmpada viva. O que é uma lâmpada acesa? É uma lâmpada viva. As minhas palavras é Espírito e
vida. Lâmpada significa que você enxerga, você compreende, você entende, você tem a revelação da palavra, e a palavra fala que quando ele vier buscar a sua igreja, a igreja que tiver a lâmpada acesa, aleluia, é a que ele vai levar, queridos. Então o Espírito Santo, ele só não traz cura, não, ele traz cura, ele traz libertação, ele traz equilíbrio, aleluia, ele traz os dons, ele traz o fruto, aleluia, e ele traz também, aleluia, ele traz o que? A certeza de Jesus, quando voltar a te ver, te reconhecer como igreja, como lâmpada acesa, e dizer para você: vinde bendito, bendita de meu Pai. A alegria que falta em você é o Espírito que está ausente. A dificuldade que você tem de ler Bíblia é a falta do Espírito. Quer ver? Abre a tua Bíblia, Provérbios 1:23. A igreja sabe, mas tem muito visitante, pessoas estão vindo agora, de repente não sabe. Manel, a Bíblia fala, presta atenção, que qualquer um que der um copo d'água a um pequenino, ele vai restituir 10 vezes mais. Olha que benção. Por isso tu bota água aqui, né, Manel? Meu irmão, isso é uma palavra voltada a um pequeno estudozinho, para você entender e valorizar o que você se torna, se você for templo do Espírito Santo de Deus. Provérbios 1:23, quem abriu, diga amém. Convertei-vos pela minha, é pela repreensão. Mas tu vai nas igrejas hoje, não tem repreensão, é só vitória. Deus tem promessa, Deus tem promessa, Deus tem vitória, Deus tem vitória, Deus tem, é só promessa, não tem repreensão. Sem repreensão não há conversão. Converter pela minha repreensão. O que eu ganho se eu me converter pela repreensão? O que eu ganho? Leia. Convertei-vos pela minha repreensão. O que eu ganho? Derramarei sobre vós? Derramarei sobre vós? Derramarei sobre vós? Qual é o resultado do Espírito derramado em mim? Amém? Convertei-vos pela minha repreensão. Eu ganho o quê? Tu ganha a unção do Espírito. E tendo a unção do Espírito, o que acontece? Eu compreendo a palavra. Compreendeu a palavra, tu compreendeu o reino. Tu compreendeu a salvação. Compreendeu a palavra, tu achou o caminho. Compreendeu a palavra, tu acha o caminho da cura. Compreendeu a palavra, tu acha o caminho da salvação. Tu achou o caminho da restauração. Tu achou o caminho da libertação. Compreendeu a palavra, tu achou o caminho do resgate. Resgatar vidas. Tem que compreender. Porque as pessoas falam o tempo todo assim, olha, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. É ou não é? Por que você não entende nada? 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20. Coloca aqui. Aqui, irmãos, lê comigo. É isso mesmo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O próximo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo a Bíblia é uma obra do Espírito Santo de Deus. Diga bem alto, a Bíblia é uma obra do Espírito Santo de Deus. E Paulo fala que o carnal não discerne o que é espiritual. O carnal não discerne o que é, mas o carnal aqui é sentido literal de pecado. Quem está no erro, ele não vai discernir o espiritual, porque se ele está no erro, o espírito não está nele, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas quando eu decido largar o pecado, quando eu decido abandonar o pecado, quando eu decido viver uma vida de santidade, o Espírito entra em mim. E quando o Espírito ele vem e entra e faz morada, eu vou compreender tudo que é do alto. Eu vou compreender a revelação. Eu vou compreender o que está além da letra. Amém, queridos? Eu vou olhar para a Escritura e vou entender, eu vou me familiarizar com ela, porque o Espírito Santo está sobre mim, me dando discernimento, me dando a sabedoria, me dando o entendimento, me dando as revelações, aleluia. Então você precisa, esquece
que eu tenho que conquistar isso, eu tenho que conquistar aquilo, que eu tenho que ter aquilo, o meu varão, a minha varoa, o meu carro, a minha casa. Tenha o Espírito. Porque com o Espírito, a escolha da casa vai ser certa, porque Ele vai te direcionar. A escolha do trabalho vai ser certa, porque Ele vai te direcionar. A escolha do varão, da varoa vai ser certo. O ministério, tu não vai escolher. O ministério tu vai receber. Tem muita gente destruída dentro de igreja, porque elas querem escolher o ministério. Ministério tu não escolhe, ministério Deus te dá. Deus te dá. As pessoas querem se fazer pastores, querem se fazer profetas, querem se fazer... Não, querido. Escuta o que eu vou te falar. Nenhum presbítero vai entrar no céu, nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum evangelista, nenhum diácono, nenhum profetiza, nenhum profeta, porque só tem um título que te coloca no céu, o de servo. Lá, o Senhor não vai falar, presbítero tal, pastor tal, apóstolo tal, evangelista tal, não. Ele vai falar, vinde bendito de meu Pai, vem meu servo, vem minha serva, aleluia, é isso que Ele vai falar. É o título que você tem que ter. Mas as pessoas acham que elas só são alguma coisa, se tiver um título que a denomina dentro de uma igreja. Só tem um título que Deus reconhece, o de servo. Samuel, 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 fala, porque o teu servo ouve. Come com Abraão, e quando sai dali o Senhor com 2 anjos, quando vai embora ele para, e fala, poderei ocultar eu do meu servo Abraão, o que eu hei de fazer em Sodoma e Gomorra? Meu servo Abraão. Davi era rei, amém? Davi foi um dos reis, ele foi o rei, amados irmãos, mais querido, ele foi o rei mais vitorioso na Bíblia. Quem sabia disso, diga amém. O rei que mais escreveu salmos, mas quando ele se revela para Salomão, e Davi já tinha morrido, ele está no céu, ele não se reporta a Davi como rei, ele fala para Salomão, se andar na minha presença, como andou meu servo Davi. Ele não entrou com o título de rei, ele entrou com o título de servo. E o que denomina você um servo, não é você ser pastor, pastora, presbítero, presbítera, profeta, profetisa, é você ser servo. E servo é o quê? Obediente. Só é servo quem obedece. É servo quem respeita o próximo. É servo quem ama o próximo. É servo quem ora, quem lê, quem busca, quem zela. Isso é servo. Servo não tem a sua vontade dentro da igreja. Sabe o que destrói uma igreja? É a vontade própria da pessoa. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Não, o servo ele obedece. O servo ele não diz como tem que ser. Ele olha para a Bíblia e diz, a Bíblia diz que é assim. Ponto. Mas assim não é legal. Mas a Bíblia diz que é assim que tem que ser. Somos servos. É assim que vai ser. Não é legal porque a minha carne não gosta. Se você perguntar para a minha carne, se a minha carne puder responder para você e falar assim, orar é bom, é legal? A minha carne vai dizer não. Ler Bíblia é legal? A minha carne vai dizer não. Congregar, fazer isso tudo que faz aí, é legal? A minha carne vai dizer não. A minha carne, a tua carne quer gandaia, quer mentira. A nossa carne quer lamaçal, porque ela está contaminada. É o nosso espírito que clama papai. E a palavra fala que o meu espírito milita contra a minha carne, porque o meu espírito quer orar, o meu espírito quer ler, o meu espírito quer congregar, o meu espírito quer fazer a obra, mas a carne, ela quer outra coisa. Há uma guerra, há uma luta travada do espírito com a minha carne. Quando lá eu falei de Jacó, que não é confortável deitar sobre uma pedra,
Porque a pedra é Cristo, e para você achar Cristo, é joelho no chão, cara no pó. Achar Cristo é Bíblia. É gostoso acordar de madrugada para orar? Quando eu vim para cá hoje, que toda terça-feira a gente vem, irmão, vou falar para você uma coisa. Foi ruim, quando tirou aquele edredom, meu amigo, quando eu fui para o banheiro escovar o dente, que eu joguei aquela água na cara, congelou até o que estava dentro do nariz. Falei, amém, Senhor, vamos embora. Entra aquela poça que está um gelo. Minha carne queria ficar no edredom. A carne não quer. Mas agradar a Deus, diz a Bíblia, consiste em matar a minha carne. Então quando ele deita na pedra, é desconfortável acordar de madrugada para orar. É desconfortável você sair de casa muitas das vezes, às vezes do trabalho, cansado, com fome, com sede de vir para a igreja. É desconfortável ler Bíblia, principalmente com o vício do celular. Tu pega a Bíblia, a mente está querendo pegar o celular, não é confortável, porque é uma coisa que a carne não quer. Mas quando você decide, fala, eu vou ler, tu vai matar a tua carne, daqui a pouco a carne vai ser subjugada ao Espírito. Eu vou orar, tu subjuga a carne. Eu vou para a igreja, tu subjuga a carne. É confortável pegar o trânsito para vir? Uma vez uma pessoa falou, eu preciso encontrar uma igreja perto da minha casa. Eu falei para ela, não se preocupe em encontrar uma igreja perto da tua casa, se preocupe em encontrar uma igreja perto de Cristo. Uma igreja perto da Bíblia. Não é confortável. Mas a Bíblia fala, já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são. Ninguém ressuscita, irmão, sem que primeiro tenha morrido. Então morre para a tua carne. Morre para os teus costumes. Morre para o teu eu, para a tua vontade, para o teu achismo. E vive a palavra de Deus. Sabe onde Judas se arrebentou todo? Porque Judas queria colocar o achismo dele. Jesus é assim, é desse jeito, Jesus, ele queria interferir. O achismo dele levou ele aonde? Para o inferno. Tem uma regra. A regra é a Bíblia. É como está escrito. A Bíblia diz fazer tudo conforme nela está escrito. Então se a Bíblia manda perdoar, perdoa. Se a Bíblia fala para não falar mal, não fale. Se a Bíblia fala para amar quem te odeia, ame. Se a Bíblia fala para bem dizer quem fala mal de você, bendiga. Aquele irmão falou que tu é terrível, que tu não presta, mas ela é uma bênção. Mas ela está falando isso de você, mas ela é uma bênção. Ele está falando isso de você, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Mas por que está falando que ele é uma bênção? Porque é o que eu desejo que ele seja. É o que eu desejo que ela seja. O que ela fala de mim não importa. Porque não é a avaliação dele que vai me colocar no céu, é a avaliação de Deus. Porque 2 Timóteo 2,15 diz, procura apresentar-te a Deus, obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, manusei bem a palavra da verdade. Amém, querido? É Deus, você tem que ser aprovado pelo Senhor. Para com essa coisa de querer ser aprovado pelas pessoas. Seja aprovado por Deus. Porque a pessoa que te aprovar, ela pode te aprovar. Mas se você for acometido de uma doença incurável, ela não pode te curar. Mas Jesus pode. Então que Ele te aprove. Que Ele te aprove. Jesus se apresenta como pedra. E no final Ele nos chama de pedra vivas. Ele nos chama de morada do Altíssimo. Ele fala lá em Pedro, se eu continuar, ele fala assim, ó, vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, povo adquirido por Deus. Coisa maravilhosa. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, um reino sacerdotal. Como ele profetizou lá no Velho Testamento. Ele está se cumprindo. Agora, como que eu vou ser templo do Espírito Santo? Como que eu vou ser uma pedra viva e vou agir na carne? Como que eu sou uma pedra viva? Como que eu sou uma morada espiritual e não faço nada que é espiritual durante o dia? Eu só me torno espiritual quando eu entro daquela porta para dentro. Esse é o problema. Se você for espiritual só daquela porta para dentro, as coisas não vão acontecer na tua vida. Mas é o contrário, você tem que ser espiritual da porta para fora.
É da porta para fora que você tem que ser espiritual. Da porta para dentro não tem resultado. Da porta para dentro você só vai enganar a mim. Mas sendo espiritual da porta para fora, você vai receber a aprovação de Deus. Essa é a minha filha amada. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu tenho prazer nele, eu tenho prazer nela. Pastor, é possível Deus ter prazer em alguém? Gabriel, ele aparece. Ele materializa. Gabriel materializa na frente de Daniel. De maneira que Daniel cai como morto. Ele toca em Daniel. Daniel, fica de pé, eu quero falar contigo. O que foi? O Senhor mandou vir depressa, porque você é um servo muito amado. Como se não bastasse, ele fala mais: tu é um servo muito desejado. Irmão, espera aí. A gente está falando de Deus, do Criador de todas as coisas. Chegar para o homem mortal, um homem carne e osso, porque Gabriel, ele está só entregando o recado, quem está falando é Deus. Então é Deus falando para Daniel: eu te desejo, eu te desejo, tu é muito amado. É Deus falando: eu quero estar com Daniel, ele me agrada, ele me alegra. Cadê Daniel? Cadê Daniel? Cadê Daniel? Imagina Deus se agradando de você. Eu quero andar com ele, eu quero andar com ela, eu quero ser a sombra direita dela, dele. Aconteceu, foi real. Um anjo apareceu perante um homem, carne e osso, e falou: Deus te deseja. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu olho isso na Bíblia e falo: meu Deus, Senhor, eu quero alcançar isso. Eu quero alcançar isso. A Bíblia diz, não eu. A Bíblia, ela fala que nós somos a menina dos olhos de Deus. Irmãos, quem já foi pai e mãe aqui, levante a mão. Quando seu filho nasce, você pega no colo, tu fica olhando para aquela criança fica olhando para você. Você olha para a criança olha para você. Ali vai tendo uma comunicação, uma ligação, que é uma coisa inexplicável. Você fecha o olho durante o dia no trabalho, tu só vê o rosto do seu filho e da sua filha. Pelo menos comigo foi assim. Tu vê o rosto, tu quer chegar em casa. Eu chegava em casa moído, eu pegava e até de madrugada. Quando eu era pequenininha, 2 anos, eu chegava, estava dormindo, a mãe fez um trabalho para dormir, eu ia igual ninja, devagarzinho, catucava ela na cama para ela poder acordar, para a gente brincar até de madrugada. Não, acorda ela não. Aquela coisa, porque você pensou nela o dia todo. Ela passa a ser a menina dos seus olhos. Tudo que você faz, tu quer comprar, tu faz para o filho. Passa a ser a menina dos seus olhos. É ou não é? Quem concorda, levante a mão. É ou não é? Deus está falando que te vê assim. Tudo que Ele vai fazer é pensando em você. Tudo que Ele vai fazer é pensando em você. Mas os pais fazem tudo pelos filhos. Os filhos viram a menina dos olhos dos pais. E os pais vão lá, os filhos vão lá e entristecem os pais. Coloca um propósito no teu coração. Vamos colocar um propósito em nosso coração. Vamos experimentar viver uma vida sem entristecer Deus. Porque a palavra fala que a alegria do Senhor, nossa força é... Se você viver sem entristecer Deus, quantos acham que Deus vai se alegrar muito? Diga amém. A alegria do Senhor? Você está fraco? Responde para você, você está se sentindo fraco? Procura agradar a Deus. Faça um esforço para agradar a Ele. Você consegue dizer não. Você consegue, não vou fazer mais, não vou olhar mais. Você consegue pegar a Bíblia para ler. Eu não lia nada, agora eu vou ler um capítulo. Progrediu. Eu não orava nada, mas agora está orando uma vez por dia. Progrediu. Começa a se inclinar para Deus, começa a se inclinar para as coisas que são do alto. Começa a agradar a Deus. Quando você vê as coisas começarem a acontecer na tua vida, tu não recua. Tu não recua. Aí você vai ver que a palavra de Deus funciona. Amém? O Senhor nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Eu espero que ela tenha edificado a sua vida. Amém?